Opa, fala pessoal, professor Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vou ter que trazer uma situação à tona que envolve o professor Felipe Ghisoli, também conhecido como Universo Narrado, e essa situação já vem acontecendo há algum tempo, e eu não ia falar sobre isso porque geralmente não é elegante você ficar citando o nome das pessoas, ainda mais quando de certa forma é alguém que ocupa, né, compete por uma parcela do mercado que você também compete, alguém que é de certa forma um concorrente, ou de outras formas não, de outras formas sim. Então acaba que tende a não ser algo elegante você fazer isso. Mas a situação que vem ocorrendo, ela já tá ocorrendo há um tempo, tá me incomodando. E ela chegou ao ápice ontem, tá? Então, primeiro eu vou falar de um fato que ocorreu. É isso aqui. Então, vamos separar o vídeo. Tá? Vou falar de um fato que ocorreu. Depois desse fato, eu vou falar de uma situação que ocorreu. Depois eu vou falar do que eu penso sobre o professor Felipe Ghisoli, sobre o que tá acontecendo e sobre o que eu acho que tem que acontecer daqui pra frente, tá? Vamos lá. Primeiro fato, ontem eu postei um reel no meu Instagram falando assim, cara, o professor que ele é contra a memorização, que ele é contra decorar as coisas, ele é um professor medíocre, aquele tipo de professor que fala que você não tem que decorar nenhuma data de história, que na verdade só tem que entender os princípios, entender as contradições da época, as críticas sociais da parada. Eu falei isso, falei que é um medíocre o professor que diz só isso. Falei que é muito importante que você estude eu falei disso, inclusive, que é mais eficiente você estudar com as datas de história. Ah, a expansão da África pelo Periplo Africano, 1415, tomada de Ceuta no norte da África, 1434, Cabo Bojador, 1488, Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias, 1498, chegada de Vasco da Gama a Calicut. Falei, isso aí te dá a estrutura, o pano de fundo da coisa. Dei vários exemplos no vídeo, falei, tabuada. Falei, olha, tabuada, tem gente falando aí que você tem que aprender a tabuada. Não, você tem que memorizar a tabuada. Existe esse discurso no Brasil de demonização do ato de memorizar, demonização do ato de decorar as coisas. E geralmente ele vem com esse revestimento de que não, é porque é pra você entender, pra você decorar, galera. É óbvio que tem que entender, é óbvio que tem que ter aprendizado profundo. Isso eu venho falando há muitos anos aqui. Mas o que eu estava dizendo naquele vídeo, existem duas formas, né? Quando você fala disso, dessa crítica aos professores que não querem que você decore, não querem que você memorize, existem duas coisas que você pode estar falando. E eu estava falando que a primeira, qual é a primeira? É contra aquele tipo de professor que ele demoniza o ato de memorizar as coisas, demoniza o ato de decorar. Fala, não, isso aqui você não precisa decorar, isso aqui você. Não, nada disso, não precisa decorar. Nada precisa decorar, nada precisa memorizar. Fica tranquilo, isso aqui você tem que tentar entender. Isso é uma corrente pedagógica no Brasil que tem desprezo ao ato de memorizar, que trata como se fosse uma coisa antiga, né? Antigamente era normal que a escola ensinasse, antigamente assim, antes mesmo da minha época, né? Eu tô falando de 1980, as escolas ensinavam sempre, né? Você tinha que decorar todos os estados, tinha que decorar todas as capitais. Você tinha que decorar várias datas importantes, você precisava decorar o nome das pessoas que participaram de tais eventos, você tinha que decorar as coisas. O meu avô tem 76 anos e até hoje ele sabe todos os estados e capitais do Brasil rapidamente e sabe todos não, mas ele sabe praticamente todos os países do mundo e todas as capitais, mesmo que sejam países assim bizarros, países no meio da África, países no meio das Ilhas Caribenhas, países na América Central, sabe tudo. Países da Europa, sabe tudo, sabe as capitais, porque ele viveu esse método de ensino. Eu estava criticando isso, os professores que desprezam memorização de qualquer jeito. E existe uma outra coisa, que é o que o Felipe Ghisoli fala. O Felipe Ghisoli, ele tem também esse discurso de falar assim, pô, você não tem que decorar, você tem que entender, que é o mesmo discurso que eu tenho, inclusive. O mesmo discurso. E eu vou mostrar aqui. Tem vários vídeos aqui mesmo que eu tô falando isso há anos. Só que ele está falando de outra coisa. Ele está falando daquele professor retardado, né? Aquele professor, ele não queria usar essas palavras, mas ele tá falando daquele professor que ele tenta te ensinar as coisas, né? Em vez de te ensinar S igual a S0 mais VT e te explicar, pô, isso aqui é a fórmula que você encontra a posição de um certo corpo partindo da posição inicial mais do deslocamento dele, ele fica, galera, a fórmula do sorvete, né? Sorvetinho, sorvetão, né? S igual a S0 mais VT, aqui, ó, é o sorvete, aí canta uma música para aquilo ali. Em vez dele te ensinar as fórmulas da potência elétrica e te ensinar o que elas significam de fato, o que significa a primeira lei de Ohm, ele fica, né? Olha, o pi, o viu, né? A pirâmidezinha aqui, galera, é essa decoreba idiota que ele tá indo contra. E que eu também vou contra. Então eu tô no fato ainda. Eu ainda vou falar o que aconteceu depois. Essa não foi a situação que aconteceu. A coisa ficou pior. Isso aqui é apenas o fato. Mas só aqui no fato, eu já posso te mostrar alguns exemplos. Você vai ver que essas aulas aqui estão no YouTube, estão públicas. Olha só. Eu botei que ele começa no 30. Desenha aí pra mim a função horária dele. Ó, É S0 ó, mais VT. tá acelerado aqui. Toda vez que eu falo, eu lembro daquela música que eu Ó, não sei quem fez o vídeo, né? Que eu ó. finjo que eu sou um professor normal. Sorvete, sorvetinho, sorvetão.
Ó. Tem professor que fala pra você gravar isso aqui como fórmula do sorvete, né? Aham. Pedro, faz mal gravar como fórmula do sorvete? Esse é sorvete, né? Ou cada um tem o seu jeito? Não, pô, faz mal, claro. Ó a pergunta, Pedro, faz mal gravar como fórmula do sorvete? Aí eu falei o quê? Não, é óbvio que faz mal. Não é cada um tem seu jeito, não. Eu falei assim, cada um tem seu jeito? Não, faz mal, ó. Óbvio que faz mal. Pô, você não é retardado, pô. Tanto que tu vai gravar Você não é retardado? sorvete se você pode gravar S igual a S0 mais VT? Ah, Olha isso, sorvete. por que que tu vai gravar sorvete se você pode gravar S é igual a S0 mais VT? Então, primeira coisa, isso aqui eu tenho certeza absoluta que o Guizoli também concorda. É óbvio que se eu perguntar pro Guizoli, pô, fala a fórmula, ele vai falar na hora, S igual a S0 mais VT. Ele não vai ter que deduzir a fórmula, ele não vai ter que... Não. Agora, se em seguida eu perguntar assim, agora me explica essa fórmula, é óbvio que ele vai saber explicar com perfeição, pô. E se eu perguntar pros alunos dele, que são alunos aplicados e dedicados, é a mesma coisa. Todos os alunos dele. Se eu perguntar para um aluno dele assim, cara, qual que é a fórmula que eu uso aqui nessa questão? Você acha que o aluno do Guizoli vai falar, pô, peraí, deixa eu só deduzir aqui a fórmula da posição? Claro que não, ele vai falar S igual a S0 mais VT. E ele também tem que saber demonstrar essa fórmula, ele também tem que entender aquilo. E nessa aula aqui, eu não vou ficar mostrando aqui agora, porque eu não tô aqui para fazer propaganda de aula minha, mas nessa aula aqui é óbvio que eu explico também o princípio. Óbvio que eu explico também o princípio, aí eu tô dizendo aqui o quê? Mas você tem que ter isso aqui mecanicamente também muito rápido no seu cérebro. Ó, Sorvete, aí você tem que trocar, tem que pensar em sorvete pra depois pensar no S igual a S0 mais VT. Tá maluco, pô? Grava S igual a S0 mais VT, pô. Isso é loucura, tá bom? Ali. Se não, pô, quanta fórmula você tem que gravar? Pra cada fórmula você vai ter uma coisa. exatamente, falei, então não é pra gravar S igual a S0 mais VT. Não, não é pra gravar sorvetinho, sorvetão, nada disso, né? Outras vezes, você vai ver que eu tô com a mesma pegada aqui mesmo. Isso tem 2 anos que eu tava fazendo essa palhaçada aqui, né? Fingindo que eu sou um professor normal. E eu ainda não falei da situação, tá bom? Ó. Você, pra gente? Vem cá, olha só, Ó. não poderia não, mas eu vou dar uma palhinha então, tá bom? Segura Ó. aqui pra mim que eu vou cantar, olha só. Sorvete, sorvetinho, sorvetão. Sorvetinho, sorvetão. É a fórmula pra você calcular o movimento uniforme. Não tenha medo se aparecer na prova uma velocidade e também uma distância. S é S0 e mais VT. Sorvete, 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 canta, sorvete, sorvete, é isso. Imitando um professor normal, um professor idiota. Não é isso? Claramente aqui imitando. Aí você vai olhar, isso só mais alguns exemplos pra você perceber. Olha só, essa aula também tem um ano que ela foi pro ar, olha só. Tem gente que gasta uma quantidade absurda de neurônio Ó, tem gente que gasta uma quantidade, vou botar aqui na velocidade normal, ó. pra decorar essas 4 fórmulas com frasezinhas, né? Aham. Eu nem sei as frases, né? Tipo, sabe, eu vi e aí ele fez um pio. Viu, não sei. As fórmulas de eletrodinâmica que o cara fala assim, o Pio, ele viu, e aí ele riu. Ah, não sei, vocês falam, nem música, não sei. Tem cara que ele fica decorando o super triângulo. Tem um Ali, ó, triângulo. vou acelerar isso aqui, ó, triângulo. Assim, o triângulo tem aqui. Aqui, ó. E o I no triângulo, aí ele fala. Ele tava pensando na aula de cinemática. Ah, tá. Aí você pegar um V. Se eu quiser o V, eu preciso multiplicar por V. Aí se eu quiser o I, eu tenho que dividir. Cara, isso é a equação, porra. É dessa, mano. Isso é a equação do loucura total. É só escrever a equação. É isso, porra, eu acho isso ridículo, é óbvio, né? E você vai ver, ó, Ficar aprendendo com base em macete não tem como. Você vai lesionar sua inteligência pra sempre. né? Aham, ó, aqui, ó. Então, estão falando aí pra mim. Meu professor explicou isso com. Eu já vi isso. Né? Ó, de log, A galera ó. tá falando aí pra mim que o professor deu essa aula aqui e pra explicar essa propriedade, ele ficou cantando, né? Desenrola, bate, joga de ladinho, né? Porque os poemas Pelo amor de Deus, né? Olha só. do lado. Que merda é essa, mano? Você é retardado? Tá tratando isso aí não? Isso aí não é uma coisa pedagógica, isso é um veneno, isso é um mal. Pronto, perfeito. Então, olha só, qual foi a situação que aconteceu? E agora que vem a parte importante do vídeo, que isso aqui foi só a introdução, tá? Cara, é óbvio, né? O professor Guizoli, ele fala isso direto, ó, não é pra decorar, você tem que entender, beleza? Ele não está dizendo que não é pra você decorar nada, é óbvio, ele tá dizendo que você tem muito mais facilidade em física se você entender o princípio profundo por trás das fórmulas, é a mesmíssima coisa que eu acho, é a mesmíssima coisa que eu ensino. Mas sabe qual é a situação? Agora que vem a situação do vídeo de verdade, tá? E agora começa o vídeo. Um pessoal, né? E isso aqui é o de menos, é só o gatilho, né? Porque apareceu na minha cabeça. Tem um pessoal que começou e já vem fazendo isso há muito tempo, ficam tentando a todo custo criar uma rixa, tentar instalar um ódio, tentar instalar uma coisa ruim entre eu e o pessoal do Universo Narrado, entre o professor Guizoli. E também fazem isso com outro curso, que eu vou falar qual é. E eu falo que é o curso do Ferreto, tá bom? Mas o foco desse vídeo aqui é falar do que tá acontecendo entre a gente, né?
o pessoal fica tentando instalar uma briga, uma rixa. Então um monte de pessoa começou a comentar no meu vídeo assim, nossa, olha que sacanagem, mandando indireta pro Guizoli, né? Querendo sacanear o Guizoli, né? Querendo humilhar o Guizoli, não sei o quê. E no TikTok, um monte de gente já começou, nossa, então você tá dizendo que o Guizoli é retardado, tá dizendo que o Guizoli é medíocre? Sendo que o que eu falo no vídeo é o quê? Para você chegar aos princípios, muitas vezes você tem que decorar várias coisas. Até dentro de uma demonstração de uma fórmula física, tem várias coisas que você precisa ter decorado. Ou tudo você vai deduzir na hora. Tudo eu vou deduzir. Eu não tenho nada que eu decorei. Eu tenho certeza que não é isso que o professor Guizoli ensina. Eu tenho certeza absoluta. É óbvio. Né? Claro que não é isso. E aí o pessoal começa a tentar instalar essa rivalidade, esse ódio, né? Começou a falar, tá falando mal do Guizoli, tá falando isso aqui, mas vá, no TikTok principalmente, no Instagram foi pouca gente, mas no TikTok um monte de gente. Pessoas que trabalham pra mim, que o Guizoli tem os clipeiros dele, eu também tenho os meus, então pessoas que trabalham pra mim começaram a fazer cortes disso também, hostilizando o Guizoli de volta. Eu falei, apaga isso tudo agora. Eu já tinha feito isso antes, eu falei, apaga isso. Apaga isso. Uma coisa é você fazer corte, fazer vídeo zoando gente que realmente não vale nada, gente que é ruim, gente que é incompetente, que não ensina de verdade pros alunos. Outra coisa é você ficar criando rivalidade onde não tem e não deveria e não poderia ter. Agora que vem o meu grande ponto desse vídeo, eu vou declarar isso aqui em público pela primeira vez, galera. Plataforma Assad e professor Pedro Assad, tá? Universo Narrado, professor Felipe Guizoli, professor engenheiro, né? Plataforma Assad, seus professores, né? Renato, eu, pá. Universo Narrado com engenheiro e com o professor Felipe Guizoli. E Ferreto, tá bom? Com Ferreto, com Landim, com Michel de Química, com o pessoal lá. Essas três se tornaram e são as maiores plataformas do Brasil. Essas três são Ferreto, Universo Narrado e Plataforma Assad, são oficialmente as maiores, as melhores, as mais potentes plataformas do Brasil. Num nicho que era dominado por empresas repletas de pessoas incompetentes, um nicho que, se você fosse olhar há 5, 6, 7, 8, 9 anos, você só tinha curso ruim, você tinha um monte de professor babaca, professor infantilizador, professor infantiloide, professor fazendo palhaçada. Os caras já estão lá no TikTok falando assim, o Assad, o Assad tá falando que é pra decorar então com musiquinha de sorvetinho, sorvetão, o Assad tá falando que é pra ficar com pio, viu, não sei o que, e o Guizoli falou que é pra estudar com profundidade. Pode parecer que isso é uma mera brincadeira, mas vocês não sabem disso, eu falo diretamente com o Guizoli. Tem uns meses já que eu chamei ele e falei, pô, mano, vamos passar a trocar ideia a partir de agora. Ele, pô, me tratou super bem, falou, não, perfeito, vamos. Aí eu falei, cara, você tá ligado que a gente tá dominando tudo? Ele falou, com certeza a gente tá dominando tudo, para não sei o quê. Troco ideia com ele. Olha, para pra pensar no que tá acontecendo. Um nicho que era totalmente dominado por empresas gigantes que não se importavam com os alunos, empresas que não estavam nem aí, que só queria lucro, acima de tudo, lucro, curso de de qualidade ruim, professores tudo idiotas. Você só tinha discurso infantilizador na internet. Aí aparece o Guizoli, aparece eu, o Ferreto ganha projeção pra cacete. O que todos esses cursos têm em comum? São cursos sérios, são cursos que são gerenciados por gente que é sujeito homem de verdade, gente que realmente se importa com a educação, tá bom? Sujeito homem aqui no caso falando, né, dos homens que participam. Tem mulheres aí na equipe com certeza também. Mas os protagonistas são. Você vai ver o professor Ferreto, pô, já foi policial, tem filha, é um cara de família, um cara que dá valor realmente pra um trabalho bem feito. Você vai ver o Guizoli, pô, fala sério, mano, olha só, olha pra eu, né, olha pra mim e olha pro Guizoli. A gente tem basicamente a mesma idade. Eu acho que ele deve ser um ano mais velho que eu. Talvez eu tenha quase 29 anos. Não sei quantos anos ele tem. Deve ter uns 29. Cara, a gente tem praticamente a mesma idade. Os dois são casados. Ele tem uma filha menina. Eu tenho 3 filhos. Tenho um menino e 2 meninas, tá bom? Os dois fazem jiu-jitsu. O Guizoli é faixa azul de jiu-jitsu. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um baita respeito. Baita respeito pelo professor Felipe. Baita respeito, tá bom? Nunca fiz mal algum a ele, nunca falei mal dele, nada disso, tá bom? Já dei um mole, por exemplo, com o Ferreto numa live, mas foi por quê? Foi por causa desse mesmo motivo. Tinha gente que não era o próprio Ferreto, nem da equipe dele, gente que era lá, queria vender o curso dele com cupom, falando coisas pesadas de mim. Aí eu fiquei revoltado e eu fui atacar a pessoa, e acabou que pareceu que eu ataquei o professor Ferreto, pedi desculpa na hora, depois chamei o Ferreto e falei, perdão aí, tá bom? É porque esse moleque aqui tava falando besteira e ele tava querendo vender teu curso com cupom, aí eu me irritei. É isso. Aí, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão chegando nesse nicho, que era um nicho dominado por gente incompetente. Agora você vê um nicho completamente diferente,
tá? E eu falei que esses três são os tops mesmo, né? Ferreto, Plataforma, Assad e Guizoli, Universo Narrado. E, galera, eu tô falando isso sem medo nenhum. Tô falando isso com tranquilidade total. Não tô, não, pá, não sei o quê. Cara, cada um especialista em uma coisa. Ferreto é, porra, custo-benefício absurdo, aquele curso, porra, bom pra cacete. O Guizoli é óbvio, cara, é matemática e física o foco dele, especialmente pra militares também, o cara prepara pra militares. Pô, onde que você aprende física e matemática pro ITA e pro IME que vai ser melhor do que no Universo Narrado? Eu duvido muito. Duvido muito. O curso é bom pra cacete. Inclusive, aqui, ó. Não, e aí, concluindo a análise, né? Plataforma SAD, pô, tá maluco, mano. Eu sei que eu sou mágico na minha didática, eu sei, pô. Eu sou brabo, mano. Eu sei, dou aula de história, de geografia, de filosofia, dou aula de redação, dou aula de matemática, química, física, biologia. Tudo isso tem o meu jeito, tem o meu público, tem as pessoas que gostam de mim. Sou muito focado em Enem, também gosto de vestibular tradicional, beleza. Professor Guizoli também pega Enem, também pega vestibular tradicional, mas pega mais pra militar. Independente disso, das intersecções ou não que existam, o fato é, todos nós estamos fazendo um trabalho que tá mudando completamente o nicho educacional do Brasil, tá mudando de verdade. Se você somar os alunos, é uma loucura completa. Loucura completa se você somar a quantidade de alunos, se somar a quantidade de influência, se somar a quantidade de impacto que essas três empresas estão gerando de positivo no Brasil. Aí vocês acham, vocês que gostam também do professor Guizoli, vocês acham que isso é brincadeira de ficar querendo me colocar contra ele, como se houvesse um ódio entre nós, como se um estivesse tentando esmagar o outro. Até a hora que alguém de verdade, que alguém de fora, né, dessa nossa bolha, até a hora que alguma grande empresa quiser fazer mal pra gente, quiser atacar a gente, até a hora que alguém, às vezes, outro dia estavam tentando cancelar o professor lá, Felipe, de modo injusto no Twitter. Estavam tentando cancelar, mas o cancelamento engatou pouco e tal, mas estavam tentando cancelar por causa de coisa idiota. Coisa idiota, nada a ver, sei lá, estavam botando política no meio da parada e tal. Já sofri muito isso. Se acontecesse um cancelamento, eu ia defender em público. Ia falar assim, tá errado isso aí. Como já fiz, inclusive, 2 vezes com o pessoal do professor Ferreto. Tem tempo que eu não vou ficar citando, porque só de ficar citando já não é legal. Mas quem tava, na época, no Twitter, me viu fazendo isso, defendendo em 2 situações públicas, tá? Galera, a hora que chegar alguém mal intencionado, alguém de fora, querendo fazer mal contra um de nós, contra o Guizoli, contra o Ferreto, como já fizeram um pouquinho, galera, existem muitos cursos, que vocês não sabem disso, existem muitos cursos que são chefiados por indivíduos de péssimo caráter. É óbvio. E o indivíduo de péssimo caráter, né, desses outros cursos aí, né, de curso, pô, reprovatório, Enem, de vários outros cursos aí, indivíduos de caráter ruim desses cursos, eles estão... existem vários indivíduos que têm um caráter muito baixo nesses cursos. E eles estão faturando cada vez menos, eles têm cada vez menos alunos. Eles sentem muito ódio dessas 3 plataformas. Eu já vi, eu já soube, eu já testemunhei, eu já vi muita coisa a respeito disso. A hora que isso acontecer, o que adianta nós 3 estarmos divididos, com treta, com ódio? Então, eu já falei várias vezes, já troquei ideia, né, com várias pessoas que vocês pensam que são meus concorrentes ou que eu não gosto deles, e no fundo a gente tem consciência de que, cara, não é um contra o outro. Na verdade, nós temos que estar juntos. Nós temos que estar, não é? A gente tem que estar crescendo junto e a gente está fazendo isso. Não que na prática a gente vá fazer parceria, alguma coisa assim, não é sobre isso. É sobre, assim, não tem que ficar olhando para isso, quantos alunos que você tem, quantos alunos que eu tenho. Tem que ficar assim, quantos alunos estão vindo para esse nosso sistema de ensino, para essa nossa pegada diferente filosófica de ensino. Olha o que tem aqui na minha mesa. Eu mostro aqui, olha só. Com maior tranquilidade aqui, ó. Curso de cálculo, lições de cálculo, do professor Felipe Guizoli. Tá aqui na minha mesa. Comprei há um tempo, não li, não abri, porque, pô, tem um monte de coisa pra ler, então comprei porque falei, pô, legal e tal, não sei cálculo, não fiz faculdade de matemática ou faculdades que exigissem isso, tá bom, então não sei cálculo, né, tenho só uma noção, assim, básica, né, de olhar, mas não sei, de fato, cálculo com alguma profundidade interessante, comprei isso aqui. Cara, top, olha que massa, fazendo livros de alta qualidade. Não tem como. Galera, que fique claro, não tenho nada contra o professor Felipe Guizoli. Não quer dizer que a gente vá fazer alguma parceria, nada disso, tá bom? Nem não combinei nada com ele sobre esse vídeo, não falei nada com ele, vamos fazer tal coisa. Não, tô fazendo aqui pra deixar claro que eu sou um cara sujeito, homem, pai de família, eu me importo com a educação brasileira. Quando você olha pros indivíduos que são de mau caráter, eles sempre parecem muito mansinhos, eles sempre parecem ter um discurso muito doce, e no fundo eles são profundamente ardilosos. Quando você olha
para indivíduos que realmente estão fazendo algo, eles têm a cara a tapa. A gente tem a cara a tapa. A gente tá realmente exposto na cena. E volta e meia eu vejo gente tentando cavar um cancelamento contra o Guizoli, tentando, não sei o que, isso que ele fala aqui é problemático. Não tem nada de problemático, o cara fala várias verdades. Tá bom? Já vi várias vezes, já percebi o quanto que o nosso trabalho faz bem um pro outro. Então, o que eu tô falando aqui agora, eu já me inspirei nele várias vezes e é só um detalhe, por exemplo, o que eu falo aqui é até uma forma de divulgar. Ele lançou, acho que foi ontem ou anteontem, uma aula de 11 horas e pouca, com toda a trigonometria que você precisa. Eu falei, excelente, olha isso. Pelo que me consta, eu fui o primeiro a fazer isso em específico, de lançar aula de 12 horas. Agora ele vai lá e lança a aula. Ótimo! Ótimo, deve estar brutal o conteúdo. E eu também, muitas vezes. Quem fez Vitalício primeiro, se eu não me engano, foi ele. Quem fez Vitalício? Ele fez Vitalício antes de mim. Eu acho que foi isso. Praticamente certo que 1 ano antes de eu fazer Vitalício da plataforma SAD, ele fez Vitalício da plataforma dele. Então, é isso. É um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Quem ganha com isso? Os alunos. Quem ganha com isso, com toda certeza, são os alunos, são vocês, tá bom? Então, eu não participo disso. Eu não participo de tentativa de causar divisão, de causar intriga. Ainda mais com um cara que eu vejo com ótimos olhos. Eu respeito esse cara. Porque eu vejo que é um cara, tem uma filha, luta pela própria família, luta pelo que ele acredita. É isso, galera, tá bom? Pode comentar aí o que vocês quiserem, tá bom? Um abraço aí pro professor Guizoli, salve meu amigo, tá bom? Vou estar aí em BH daqui a pouco, qualquer coisa a gente marca um treino, a gente troca uma ideia, tá bom? Salve também pro professor Ferreto, que eu citei aqui no vídeo, tá bom? Gosto muito do seu trabalho, professor, tá bom? E máximo respeito aí a quem faz uma coisa com o coração na mão, né? Quem bota realmente a cara na rua, a cara a tapa na internet pra defender a educação, beleza? Tchau, tchau, galera. Fiquem todos com Deus.